Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de matemática Wesley. Na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre conjuntos numéricos. Bom, os conjuntos numéricos, vocês provavelmente já estudaram isso em séries passadas, já estudaram o conjunto dos números naturais e dos inteiros também. Mas a gente vai estar revendo algum desses conjuntos aqui nessa aula de hoje e e outros mais que vocês ainda não viram. Bom, o primeiro conjunto que a gente vai estar conversando aqui é sobre o conjunto dos números naturais. Bom, o conjunto dos números naturais, a gente representa ele por essa letra N maiúscula aqui. A gente coloca um tracinho aqui no meio. Pode ver que eu escrevi um pouquinho mais grosso aqui no meio aqui, ó, nessa linha aqui do meio, para identificar que é um conjunto, tá bom? E o conjunto dos números naturais, ele vai começar no número zero. Aí vai para o número 1, 2, 3, até o infinito positivo, tá bom? Esses números aqui, eles são infinitos para esse lado positivo, certo? Dentro desse conjunto dos números naturais, a gente tem um subconjunto, chamado conjunto dos números naturais não nulos. O conjunto dos números naturais não nulos, ele é esse mesmo conjunto aqui de cima, só que sem o número zero. Porque o zero é um número nulo, tá? E a gente está pegando o conjunto dos números naturais não nulos. Esse conjunto, a gente também representa ele por essa letra N aqui, como a gente escreveu aqui em cima, só que a gente coloca esse asterisco aqui em cima aqui, ó. Tá? Esse asterisco, ele quer dizer que é um conjunto não nulo, tá bom? Que não tem um número zero. Então esse conjunto, ele vai começar no número 1, 2, 3 e vai até o infinito positivo, tá bom? Então, esse conjunto aqui, ó, ele é um subconjunto desse daqui de cima. Né? Você pode ver que ele tem todos esses números que esse aqui também tem, né? Menos o número zero, tá bom? Esse aqui, ele está dentro desse. Beleza? Bom, o outro conjunto que a gente tem é o conjunto dos números inteiros. A gente representa ele por essa letra Z aqui e coloca um traço aqui no meio, né, para diferenciar o Z normal que a gente escreve, tá bom? Para mostrar que é um conjunto. Esse conjunto, ele vem lá dos números negativos infinitos, passando lá pelos números negativos infinitos, né, até chegar aqui no menos 3, menos 2, menos 1, 0, aí depois passa para os positivos, 1, 2, 3 e até o infinito positivo, tá bom? Então esse conjunto aqui, ele tem tanto os números negativos, que estão desse lado aqui, quanto os números positivos, que estão desse lado aqui, tá bom? Esse é o conjunto dos números inteiros. Dentro desse conjunto aqui, a gente também tem um subconjunto, né? Um conjunto dos números inteiros não negativos. O conjunto dos números inteiros não negativos, eles são aqueles que não são negativos, né? É uma coisa bem intuitiva mesmo. Então você vai pegar esse conjunto aqui, ó, e vai tirar toda essa parte que é negativa. E aí vai sobrar o 0, 1, 2, 3 e assim por diante, até um infinito positivo, tá bom? Esse conjunto aqui, a gente representa ele por essa letra Z, né? A letra Z também, só que com um maisinho aqui do lado, tá bom? Que é para indicar que que é o conjunto dos números inteiros não negativos, tá? Somente os positivos que estão aqui. A gente também tem o conjunto dos números inteiros não positivos, tá bom? A letra que a gente representa aqui é o Z também, só que tem um sinalzinho de menos aqui do lado, tá? Pode colocar um pouquinho mais em cima aqui, ó, esse sinal de menos aqui, tá? E esse conjunto aqui, ele vai ser somente os números negativos, que vem lá do infinito negativo até chegar no zero, tá? Então, por exemplo, vamos pegar só um exemplo aqui, né? É menos 10 milhões, menos 1 milhão, menos 500 mil, até chegar no menos 3, menos 2, menos 1 e 0, tá bom? Só que esse conjunto aqui, ele vem lá do infinito negativo, viu? Esses números são ilimitados, certo? E só observando aqui de novo, relembrando, que esses dois conjuntos aqui, ó, eles são subconjuntos desse conjunto dos números inteiros, tá bom? Vocês podem observar que a gente pegou esse daqui, ó, e nesse caso aqui a gente tirou os negativos, né? Tirou daqui para trás, ó,
e ficou somente os positivos. E nesse caso aqui, a gente tirou os positivos, né? Tirou daqui, ó. E só ficou essa parte para cá, tá bom? O outro conjunto que a gente tem é chamado de conjunto dos números racionais. Esse conjunto aqui, ele vai ser qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, tá? A gente representa ele por essa letra Q maiúscula aqui, né? E coloca esse tracinho aqui em cima aqui, ó, para diferenciar um pouco, né? E a gente lê a forma geral de escrever esse conjunto tem essa notação aqui, essa notação geral, né? Uma coisa que não tem muita necessidade de você decorar isso aqui, mas eu vou ler para vocês, né, para vocês entenderem o que está escrito aqui, ó. Isso aqui quer dizer o seguinte, que o conjunto dos números racionais é igual a x, tal que, esse tracinho aqui, ó, essa barrinha significa tal que, tá? X, tal que x é igual a A sobre B, onde A pertence aos números inteiros e B pertence aos números inteiros não nulos, tá? O que isso quer dizer? Que esse A, que é o numerador aqui, ele pode ser positivo, negativo ou até mesmo zero. O B, que está aqui embaixo no denominador, ele pode ser positivo, pode ser negativo, mas não pode ser zero, esse B, tá bom? Então, os números racionais são todos aqueles que podem ser escritos como fração, onde o numerador é um inteiro e o denominador um inteiro diferente de zero, certo? As dízimas periódicas também são números racionais. Então aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, alguns números racionais, menos 51 sobre 2, menos 4, 0, 1, 3 sobre 2, 3, 5 sobre 3 e 10. Ah, professor, mas aqui também tem números inteiros. Tem sim. Por quê? Porque os números inteiros, eles também podem ser escritos como fração. Por exemplo, se eu quero escrever esse menos 4 aqui, ó, é só eu pegar menos 8 dividido por 2. Menos 8 dividido por 2 é igual a menos 4, tá bom? Então, qualquer número inteiro pode ser escrito como uma fração, certo? As dízimas periódicas, elas também são números racionais, tá bom? Lembrando, dízimas periódicas são números que se repetem aqui após a vírgula. Por exemplo, 0,3333 e assim por diante. 0,23, 23, 23 e assim por diante. Ah, pessoal, isso aqui não é uma vírgula, viu? Isso aqui foi um errinho. Por que as dízimas periódicas elas são números racionais? Porque a gente pode escrever isso aqui como uma fração também. Não sei se vocês lembram, mas no ano passado a gente aprendeu a calcular a fração geratriz de dízimas periódicas, tá bom? Então elas também são números racionais. E a gente também tem o conjunto dos números irracionais, tá? O conjunto dos números irracionais, a gente pode dizer, na verdade a gente representa ele por essa forma aqui, ó, uma letra I com esse Rzinho aqui, né? São os números irracionais e eles são iguais aos números reais menos os números racionais. Bom, eu não expliquei ainda quem são os números reais, mas eu vou explicar isso aí na próxima aula, provavelmente, tá? Isso vai ficar um pouco mais claro. Mas, para a gente aqui, é importante saber quem são os números irracionais. Esse conjunto ele é formado por números decimais que não são exatos, tá? Não são exatos e nem periódicos. Ou seja, são números que quando você obtém eles não têm uma dízima periódica e nem é exato, tá? Não dá uma divisão exata ali. Por exemplo, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é igual a 1,414 e um monte de número diferente aqui para frente, tá? Então, ele não é um número decimal exato e nem uma dízima periódica, tá bom? Portanto, é um número irracional. Raiz quadrada de 3 também. Raiz quadrada de 3 é igual a 1,732 e um monte de número diferente aqui para frente, tá? Então, esse número aqui é um número irracional também. A gente tem o número π. O número π é uma constante matemática, tá? Que ele é igual a 3,14, 15 e um monte de número aqui para frente. E essa outra constante aqui,
que é chamada de número de Euler, tá? Que é 2,718 e um monte de número aqui para frente, tá? Então, os números irracionais, eles são números decimais, que não são exatos e nem periódicos, tá bom? Esses são os números irracionais, beleza? Bom, gente, nessa aula é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, me enviar uma mensagem, tá bom? E até a próxima aula. Bons estudos para vocês. Até mais.